Durante a semana passada eu recebi algumas perguntas, ou pelo menos três delas chamaram-me bastante a atenção, pelo fato de elas possuírem uma relação entre elas. Primeiro, uma pessoa que pediu para não se identificar disse: professor, eu acho muito bonito o uso do conquanto, em um texto, mas eu confesso que eu tenho receio de usá-lo. E outras pessoas me perguntaram a respeito de a despeito de e um outro sobre não obstante. Preste muito bem atenção. Essas dúvidas, na verdade, elas possuem digamos assim, uma relação de sentido muito grande, uma vez que, conquanto, a despeito de e não obstante, pertencem à mesma área semântica da língua portuguesa, qual seja a área dos contrastes, a área das oposições. Para falar um pouco sobre isso, para que eu não cite a mim mesmo, uma vez que eu trato sobre esses conteúdos na minha gramática, na parte das conjunções e quando eu falo também sobre as orações subordinadas adverbiais, eu resolvi citar outros autores e outras gramáticas e citar aqui um dicionário, que é o dicionário Alwise. Então vamos começar primeiro com o conquanto, que alguém diz que acha muito bonito, mas que tem receio de usá-lo. Observe que o Alwise fala sobre conquanto. Eu gosto muito disso. Introduz uma oração, primeiro ele diz que é uma conjunção concessiva, tá? Introduz uma oração subordinada que contém a afirmação de um fato contrário ao da afirmação contida na oração principal, mas que não é suficiente para anular este último. Preste atenção que ele continua dizendo: embora, se bem que. Vejam que coisa interessante. Não obstante. Percebeu? Que coisa interessante. Eu gosto muito do exemplo simples, para que você tenha uma noção. Quando eu digo assim: embora chova, irei ao jogo. Perceba que a chuva poderia ser a situação que iria, a circunstância que iria empatar a minha ida ao jogo. Mas como é que eu leio este período? Eu leio assim: ainda que venha a chover, eu irei ao jogo. Ou seja, a chuva é o meu contraste, mas ele não é suficiente para anular a informação contida na oração principal. Ou seja, há uma execução de uma ação na oração principal, apesar de existir um fato que poderia impedi-lo. Isso se chama concessão. Mas você observou que aqui dentro, no momento em que ele falou sobre, que o Alwise falou sobre o conquanto, ele citou o não obstante. E aí eu vou chamar o professor Napoleão Mendes de Almeida, em seu dicionário de questões vernáculas da língua portuguesa, para falar um pouquinho. Observem aí, quando ele fala sobre não obstante, ele diz que não é de estranhar que uma palavra ou locução passe de uma para outra classe. O contexto determina a natureza e o significado, percebeu? É o que se passa com não obstante, que pode funcionar ora como locução prepositiva, ora como locução conjuntiva. Com força prepositiva significa apesar de, Ele coloca aí, não obstante os meus bons desejos, ou seja, apesar de. Não obstante as persuasões em contrário, ou seja, apesar das persuasões em contrário. Com força conjuntiva tem significado ora adversativa, com o sentido de contudo, apesar disso, ora concessiva, se bem que, e ele dá um exemplo. Muito bem. E aí resta-nos a ideia do a despeito de. E o que é o a despeito de, professor? Observe, eu trago aqui a ideia do a despeito de exatamente do professor Domingos Pascoal Segala, em que ele coloca aí, é uma locução prepositiva com o sentido de apesar de, não obstante. Percebeu? Então, a despeito de ser criança, ele não se intimidou. Apesar de. Portanto, você não precisa mais ter medo. Quando você quiser usar esse conquanto aí, por exemplo, pense em uma estrutura como embora, por exemplo. Como eu disse, embora chova, irei ao jogo. Conquanto chova, irei ao jogo. Não tem mais por que você ter medo. E saiba que, a despeito de e não obstante, apresentam também o sentido de, apesar de, se bem que, ainda que. Então, guardem isso. São informações preciosas. Isso cai muito em prova. E ainda tem um outro, que aqui lá aparece uma prova que é o malgrado, mas eu vou falar depois sobre ele em outro vídeo. Mas guarde isso e não tenha mais medo de usar essas estruturas como ideias de concessão, como ideias de oposição, ou no caso do não obstante, inclusive com a ideia adversativa, conforme o professor aqui Napoleão Mendes de Almeida. Beleza? Então, avisa os amigos, não precisa ter mais medo, é só estudar e você vai acertar o uso desses elementos que são locuções prepositivas, locuções conjuntivas, ou, no caso do conquanto, uma conjunção concessiva. É isso aí, avisa os amigos, curta aqui nossas redes sociais
e acessem SERS para os nossos cursos. Para todos vocês, um grande abraço. Fiquem com Deus.